Glória a Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Vamos concluir hoje esse livro precioso da Palavra de Deus. Quem dera que você fosse meu irmão, amamentado aos seios de minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezaria. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira eu o despertei. Ali a sua mãe teve dores de parto, ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. Muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que faremos por essa nossa irmã? No dia em que for pedida em casamento. Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Eu sou uma muralha, os meus seios como as suas torres, por isso sou para ele como aquela que encontra paz. Salomão teve uma vinha em Baal-Harmon, ele a entregou a uns lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 moedas de prata. A minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1000 moedas e os que guardam o fruto dela, as suas 200. Você que habita nos jardins, os meus companheiros, querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la. Venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela, sobre os montes perfumados. Glória a Deus. Quero concluir o capítulo 8 de Cântico dos Cânticos falando sobre a força do amor. Nós iniciamos esse livro dizendo que ele é a celebração do amor conjugal, do amor de um homem para com uma mulher, do amor romântico, mas também, de maneira simbólica, comparamos com o amor de Deus pela sua igreja, pelo seu povo, que é chamado também no Novo Testamento por noiva de Cristo, a igreja de Jesus. Mas o capítulo 8 então fala dessa força do amor. É interessante logo no começo, percebe-se aí, que a noiva está dizendo, olha, quem dera você fosse como meu irmão, porque se eu encontrasse na rua, eu poderia beijá-lo, poderia abraçá-lo, poderia expressar todo esse sentimento. Certamente ela está falando aqui da pureza do amor. E ela tinha todo esse desejo de expressar este amor, mas não faria isso publicamente, porque não seria algo adequado. Por isso ela disse, se você fosse meu irmão, eu poderia fazer isso. Mas o amor leva a essa prudência, a saber como se expressar e aonde nós nos expressamos em nossa afetividade. Mas aí, a partir do verso 4, eu quero compartilhar algumas marcas desse amor que Deus quer que a gente experimente, viva e pratique. Primeiro, o texto mostra que o amor é paciente. É muito interessante o versículo 4, que já se repetiu em outros capítulos, que diz assim, não despertem o amor antes que este o queira. O amor, ele é paciente. Você não precisa ser, às vezes, incentivado por outras pessoas ou obrigado por outras pessoas a sentir ou a decidir amar alguém. O amor, ele tem esse aspecto de saber esperar o tempo. A paixão, geralmente, ela é muito apressada. A pessoa apaixonada, ela quer tudo muito rápido. O amor sabe esperar. O que diz lá em 1 Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse não despertar o amor até que este o queira, é esperar que seja algo realmente espontâneo, que nasce no nosso coração, e nasce no coração de outra pessoa. Quantas pessoas às vezes interferem nessas questões de relacionamento,
de outras pessoas, né? de terceiros, enquanto deveríamos entender que o amor, ele sabe esperar o tempo até de falar e de se expressar, o tempo até da outra pessoa estar mais preparada. Quando a gente não consegue esperar de forma alguma, isso é um sinal de que não estamos nos movendo no amor, estamos nos movendo muitas vezes no egoísmo, que parece até que é um sentimento de amor, mas é muito mais de posse e de controle. E o amor, ele deixa o outro livre. O verdadeiro amor, ele é paciente. Em segundo lugar, o amor, ele é forte como a morte. Olha o versículo 6. É estranho esse texto para muitos ao ler pela primeira vez. Ele fala: ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço. Ele está falando desse selo do amor, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. Como que pode comparar o amor, que é algo tão sublime, tão maravilhoso, que é talvez, e no meu ver, certamente, a virtude mais poderosa, maravilhosa e gloriosa, comparar com a morte? Por que o amor é forte como a morte? Porque o amor nos leva a um compromisso permanente e definitivo. Assim como a morte, você não pode alterar o estado dela, a pessoa que morreu, você não pode trazê-la de volta. O amor torna a pessoa que decide amar consciente que é para sempre, que é um compromisso permanente, uma situação definitiva que perdura. Por isso, quando um casal decide casar, e eles decidem isso conscientes de que querem amar, não por um sentimento, porque o amor, mais do que um sentimento, é uma decisão. Quando duas pessoas decidem e eles praticam o amor, eles estão conscientes que esta força do amor vai perdurar até que a morte os separe. É algo definitivo, não é algo que você diz eu amo ou eu caso, mas se algo acontecer fora dos meus planos, se eu sofrer muito, se as dificuldades aparecerem, eu desisto. Quando se move nesse aspecto, não é o amor que está movendo, às vezes é um sentimento, às vezes é apenas uma emoção que pode ser muito forte. Quantas pessoas você conhece que casaram absolutamente apaixonadas e hoje não conseguem nem se ver, nem falar? Por quê? Porque não era o amor que movia esses corações, era muitas vezes um sentimento, um desejo, uma paixão, uma vontade. O amor é uma decisão mais do que um sentimento. O amor é uma escolha, o amor é um mandamento. Jesus manda a gente amar. E aí, quando eu amo de fato, eu estou consciente que esta força do amor é como a morte, nada pode separar. E aí, em terceiro lugar, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, também nos mostra que o amor, ele é indestrutível. Versículo 7, essa comparação tão linda. Ele diz: as muitas águas não podem apagar, nem os rios afogá-lo. Irmãos, é bem claro no texto que o amor vai passar por tempestades, vai passar por águas bravias que às vezes vão invadir um casamento, e às vezes não só o amor conjugal, mas o nosso amor por Deus também. Lembre-se disso, que esse texto compara-nos também com o nosso relacionamento com Jesus. Muitas águas vão vir, muitas tempestades vão vir, mas quando nós estamos conscientes do que é o amor, nós estamos numa aliança, nós vamos saber esperar as águas baixarem, nós vamos esperar os dias maus passarem, as estações, e enquanto você está passando por aquele momento difícil, você está consciente de que vale a pena amar, mesmo que isso nos traga muitas vezes prejuízos, porque o amor, ele é altruísta, ele pensa mais no outro. Às vezes o fato de você amar, você precisa ceder, você precisa se humilhar, você precisa passar um tempo às vezes com uma espera dolorosa que o outro melhore, supere algumas situações que estão te ferindo, mas o amor, na essência, ele é indestrutível, os rios não vão afogá-lo. Só tem uma coisa que a Bíblia diz que mata um casamento. A Bíblia diz que o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração. É a dureza, é o orgulho que mata um casamento. E nós ouvimos ontem
uma ministração da palavra em nossa igreja, que uma das coisas que mais o casamento Deus usa para matar em nós é o nosso orgulho, porque o casamento te obriga a pensar no outro, a amar o outro, a cuidar mais do outro do que de você mesmo. Por isso ele se torna tão forte e ele é indestrutível. Porque quando você decide amar alguém, mesmo que ela em algum momento te rejeite, mesmo que ela em algum momento te ofenda, porque isso vai acontecer, você vai permanecer, porque você não ama pelo que ela é, você ama porque você conhece a Deus e a palavra de Deus, e porque você ama a Deus. O amor é fruto de uma vida cheia da presença de Deus. A Bíblia diz, 1 João 4, versículo 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. E em último lugar, o amor também, ele é inestimável. Quarto e último lugar, o versículo 7 aí, na última parte do versículo, fala: ainda que alguém oferecesse todos os bens da casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. O amor, ele é inestimável, ele não pode ser comprado, o seu valor é incalculável. Você pode dar dinheiro, você pode dar presentes, você pode tentar com todas as suas forças, mas o amor, ele precisa nascer naturalmente no coração de alguém. Por isso ele é inestimável, é maravilhoso. É tão bom quando nós nos sentimos amados, não é verdade? Seja o amor do pai, o amor da mãe, que são formas de amar diferentes. No grego, a língua grega original que o Novo Testamento foi escrito, há várias palavras para amor. O amor ágape, que é esse amor de Deus essencial, mas também esse amor philos, que é o amor de amigo. O amor eros, que envolve desejo e envolve sensualidade, mas é o amor ágape que deve governar todos os outros relacionamentos, todas as formas de amor. E ele é inestimável, seu valor é incalculável, não podemos comprar. A maneira que Cântico dos Cânticos é concluído por Salomão é maravilhosa. Queria só fazer últimas observações, versículo 8 e 9, no coro aí dos irmãos, eles falam: nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, e que faremos dela quando ela for pedida em casamento? Dá a ideia aí de alguém que está amadurecendo ainda para se preparar para o casamento, para o romance. Alguém que está se preparando. E olha que tremendo, no versículo 9 diz: se fosse uma muralha, edificaríamos uma torre, se fosse uma porta, reforçaríamos as tábuas com tábuas de cedro. É muito interessante. Guarde o seu coração, se proteja, saiba você se guardar, se purificar, esperando o momento oportuno de você construir um relacionamento. Aqui fala dessa irmãzinha que ainda é imatura. Se você está como uma muralha, se você está firme, construa uma torre, mantenha a sua vigilância. Agora, se você está como uma porta, aí se abrindo às vezes para relacionamentos ou sentimentos fora do tempo, reforce essas portas, se guarde para o relacionamento que Deus vai realmente abrir para que você experimente. E ainda na conclusão, a esposa, a maneira que termina o Cântico dos Cânticos é muito lindo, que fala assim no versículo 14: venha depressa, meu amado, correndo como um gamo, o filho de gazela, sobre os montes perfumados. Nós percebemos aqui, a noiva conclui dizendo: estou aguardando o meu amado, venha, e ela diz: venha depressa, venha logo. Este amor da esposa, que tem prazer de encontrar com o seu marido todos os dias, que tem prazer quando ele chega a casa, a esposa que tem prazer de estar junto. Mas aqui também é uma linguagem tremenda, alegórica da igreja, da noiva, dizendo ao nosso amado Jesus: venha logo, nosso amado, nós estamos te aguardando, venha sobre os montes perfumados. Linguagem bíblica, que Apocalipse chega também a dizer mais uma vez: ele virá, ele vem, saltando sobre os montes, o nosso amado está voltando. Que o amor de Deus inunde os nossos relacionamentos, as nossas alianças, a nossa comunhão como família de Deus, a nossa comunhão com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com as pessoas que Deus aproximou da gente,
que o amor de Deus cresça em nosso coração, por Ele mesmo, pela volta de Jesus, que este livro maravilhoso, Cântico dos Cânticos, aumente em nós a afetividade, o amor pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela obediência a Deus. Ame mais o Senhor a cada dia, peça ao Espírito Santo, porque nós só o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E quanto mais reconhecemos o amor de Deus, mais conscientes estamos do amor dEle, mais nós vamos o amar intensamente, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra santa, poderosa, gloriosa. Muito obrigado porque podemos meditar nesta palavra que é poética, mas é profética, que foi escrita num contexto, mas que é para todos os povos e para todos os tempos. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou a ponto de dar a sua vida, e o Senhor nos ama, por isso tem cuidado de nós, tem nos livrado do mal, tem se revelado a nós, tem falado ao nosso coração, tem nos colocado de pé nos dias difíceis, tem nos fortalecido, tem nos sustentado. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que é revelado todos os dias, o Teu amor que é eterno, o Teu amor que é incondicional, não é mérito nosso, é pelo sangue de Jesus, pela Tua graça. E nós oramos para que o nosso amor pelo Senhor seja renovado a cada dia. E assim Te amando, Te conhecendo de maneira verdadeira e não apenas, ó Deus, de maneira apenas com os lábios. Nós queremos Te amar com o coração. E desta forma nós possamos amar mais a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos irmãos, a igreja. Porque amar ao Senhor vai ser manifesto através do amor ao próximo, do amor ao perdido, do amor aos que sofrem. Senhor, inunda-nos com o Teu amor, porque essa é a verdadeira marca dos que são Teus discípulos legítimos. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.